A minha relação com esse filme tem várias vertentes. Uma primeira é a questão da atividade docente. Como professor de universidade na área da saúde, sempre senti falta desse instrumento didático, dessa possibilidade de contar a história de uma forma ilustrada, não somente com cenas de época, mas também ficcionais, e com a dinâmica da utilização dos recursos de comunicação da época. Então, quando eu assisti a primeira vez o filme, eu já estava afastado da Unesp de Rio Claro, e aí eu já tinha feito muitas classes dormirem, né, contando a história, com slides, então descobri o filme, mas um filme que estava desatualizado, e justamente estava trabalhando lá no Ministério com a gente o João Palma, que tinha sido a peça fundamental para a primeira versão do filme em 92. Então a oportunidade de refazer o filme, complementar a história do SUS, e agora utilizando essas novas técnicas de imagem, foi uma satisfação muito grande. Nós fizemos um debate, por exemplo, lá no Ministério da Saúde, onde ficamos sabendo que o filme, mesmo com os problemas de cópias, foi utilizado e tem sido utilizado o antigo em todos os lugares do Brasil para várias finalidades, tanto cursos de profissionais de saúde quanto para conselheiros e para o movimento social que luta por saúde. Agora, o filme, ele tem uma finalidade didática clara, mas ele não é só um mero instrumento didático, né? Ele também é uma peça artística, ele é também uma obra que deve ser vista por qualquer brasileiro. Porque, na primeira metade, por exemplo, ele resgata momentos históricos do país, com cenas de arquivo, reproduz alguns momentos históricos da história da saúde, com a história do Brasil, e isso qualquer cidadão precisa conhecer, né, esse olhar sobre o período histórico. E o período mais recente, que tem menos essa carga histórica, mas tem muito vivo o que tem acontecido agora, e traz para a cena muitos autores e atores desse processo. O SUS não é obra de uma pessoa, de uma instituição, é obra coletiva, e o filme traz isso muito claramente. Isso é gratificante, né, a gente poder, hoje, estando no Ministério da Saúde, estar completando esse processo de revisão do filme e a possibilidade, inclusive, de contar a história da saúde no Brasil para a América Latina, para o mundo, né, num acerto que nós estamos fazendo com a Organização Pan-Americana de Saúde para que ele possa ser legendado, distribuído na América Latina, distribuído nos países de língua portuguesa e mesmo de língua inglesa. Então, a possibilidade de termos um filme que resgata a história da saúde pública no Brasil, para e passo com a história do Brasil, nos seus aspectos econômicos, políticos e tal. Certamente o filme terá quem discorde de um ou outro, ou de vários aspectos, mas ele tem essa finalidade. Ele tem o papel de instigar o debate. Ele não traz uma verdade acabada, é um olhar, é uma visão importante, eu diria majoritária, mas ele permitirá, seja nas universidades, seja nos cursos para conselheiros, o debate, trazer a história que outros autores e atores também construíram. E fazer a complementação com outros materiais didáticos. Eu citaria como exemplo o painel de indicadores do SUS, que também é produzido lá pelo Departamento de Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS, na Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Aliás, algumas informações do painel constam do roteiro do filme, nesse período mais recente, né, na cena final, quando faz um certo balanço da saúde, o doutor Alberto utiliza textos do painel, quando fala do Pacto pela Saúde, quando fala da importância do SUS invisível, né, que é representado pela vigilância sanitária. Isso tudo está presente e eu gostaria, então, de que o painel também fosse um elemento complementar e que todas as universidades, escolas técnicas e entidades que produzem conhecimento possam também utilizar esse material didático. Como o livro sobre a construção do SUS e a reforma sanitária, recentemente lançado também pelo Ministério da Saúde, e tantos outros artigos, publicações, debates em congressos, enfim. Essa história deve ser
contemplada, deve ser acrescentada ao debate do filme. Portanto, eu vejo o filme sendo utilizado ao longo de um curso de saúde, né, seja num primeiro momento ele na íntegra, né, na história do século e pouco de história de saúde do Brasil, e depois nos seus capítulos, utilizando então segmento por segmento, fazendo o debate, o confronto com essas outras visões. E também é emocionante ver essa história. Eu, toda vez que vejo o filme, fico com os olhos lacrimejando, porque eu vivi também esse período, né? Seja no período da reforma sanitária, representando o Ministério do Trabalho, estar presente na 8ª conferência, né, na época como secretário no Ministério do Trabalho, na área de Segurança e Medicina do Trabalho, tentando trazer para o âmbito do SUS a questão da saúde do trabalhador, que foi também uma luta coletiva. Depois, antes disso, a implementação das experiências municipais, como aconteceu em Campinas, e o que aconteceu depois como gestor municipal, representando os municípios no Conselho Estadual. Enfim, esses últimos anos da história, a gente está junto ali. E a fala final é uma fala, né, de um personagem do filme, aquela senhora, né, que começou jovem no movimento, como tantos de nós que hoje estamos contemplando esse período, e que ela fala: o SUS está em construção, a gente tem que inventar, a gente tem que avançar. E é exatamente essa a finalidade do filme, permitir que todos aqueles construtores que não tiveram ainda oportunidade de participar sejam agora incluídos, estão todos chamados a completarmos a história do SUS.